O cristianismo chegou ao Japão em 1549 com o espanhol Francisco Xavier, mais 2 jesuítas e um intérprete japonês. Antes de partir para a China, o Xavier deixou uma comunidade de centenas de cristãos. Em 1579, quando Alessandro Valignano chega no Japão, ele já encontra uma comunidade de 150 mil cristãos católicos. E ele até chega a imaginar o arquipélago todo japonês convertido ao cristianismo. Então, a partir disso, o Alessandro ele começa a construir seminários, colégios e um noviciário para formar ali um clero local. E aqui tem 2 pontos que são importantes. O primeiro deles é que quem controlou a missão no Japão foi Portugal e Espanha, que na época eram comandados pelo rei espanhol, o que ficou conhecido como a União Ibérica. E o segundo ponto é que Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu Tokugawa eles foram os responsáveis pela união do Japão e o interesse deles de conversar e manter contato com os jesuítas portugueses, ou os católicos portugueses, era o comércio com os navios negreiros na época que vinham de Macau. E também, principalmente ali o Hideyoshi e o Nobunaga, eles desprezavam o budismo. Porém, nos diz a história que um capitão de algum navio espanhol, na vontade de se gabar da grandeza do Império Espanhol da sua época, ele fala que parte dessa grandeza era devido aos missionários que eram enviados aos outros povos, pois estes missionários eles abriam caminho para o exército do rei. Como resposta, o Hideyoshi ele manda executar 26 cristãos, japoneses e europeus, e estes eles são crucificados. Ieyasu Tokugawa ele foi o sucessor do Hideyoshi, e a partir dele, ali em 1614, é implantada uma perseguição sistemática a todos os cristãos católicos, porque o Ieyasu ele troca de intérprete pelo inglês Will Adams. E esse inglês, assim que ele entra no cargo, ele começa a plantar desconfiança no Ieyasu, falando que na Europa muitos países expulsaram esses jesuítas, pois não confiam neles. Então Ieyasu ele percebe que os cristãos católicos estão com uma devoção aos padres jesuítas, no sentido de obedecer eles cegamente e até mudando um pouco a questão cultural da época. Por exemplo, eles já não batizavam seus filhos com nomes japoneses, mas começaram a usar nomes portugueses para os seus filhos. Ieyasu, então, ele bane todo o contato com os portugueses e os católicos, é feita uma perseguição sistemática de 1614 até mais ou menos 1865, e no Japão não se viu nenhum rastro de cristianismo, pois todos os cultos eles eram feitos clandestinamente. No próximo vídeo eu vou contar um pouco mais sobre como foram as perseguições nessa época. Tchau!